Olá, meu irmão, minha irmã. Quarta-feira da 28ª semana no Tempo Comum. Hoje, dia 16 de outubro. Uma alegria ter você aqui para a nossa homilia diária. Lembrando você que está chegando o sábado, dia 19, todo dia 19, Missa do Impossível com São José, aqui no Santuário São José de Alto Piquiri. 6 da manhã, com o nosso tour depois nas capelas da nossa peregrinação. E se você quer participar desta atividade, na sua tela aí tem um número de WhatsApp para você entrar em contato e se inscrever, não para a missa, mas para a peregrinação das capelas. Nós temos um limite de vagas. Veja aí se ainda tem vaga. E depois, também no dia 19 às 19h30, né? Às 19 horas, a segunda missa do Impossível com São José. Então, 6 da manhã e 19 horas, por cair no sábado. Você é meu convidado para estar aqui conosco. Lembrando você que no dia 18 daí, na sexta-noite, nós temos uma noite de louvor e você também faz a sua inscrição para a noite de louvor, tudo nesse mesmo número de WhatsApp aí no formulário que tem para você. É simples, qualquer dúvida, entre em contato aí também nesse número, você vai ser atendido pela nossa secretaria paroquial, você que já chega na sexta-feira, na parte da noite. Vamos agora então ao evangelho de hoje, que está em Lucas 11, do 42 ao 46, e diz assim: Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de ser descumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ai de vós. A continuação do evangelho de ontem. Gente, Jesus aqui, Jesus tá que tá. É interessante a gente notar no evangelho o humor de Jesus. Você já leu o evangelho procurando o humor de Jesus? E você vai ver que as prostitutas, os ladrões, os pecadores públicos, os enfermos, os endemoniados não causavam em Jesus irritação, não causavam em Jesus essa firmeza, essa braveza. Quem é que conseguia... Com essas pessoas Jesus nunca saiu do sério, mas com os fariseus, ai... A gente vê Jesus assim, sempre assim, aflorado, né? Na ponta dos cascos. Começou ontem e vai hoje. Ai de vós, fariseus, né? E Jesus vai descascar. Aí um mestre da lei, que é um grupo ali junto com os fariseus, fala assim: Jesus, falando assim, o senhor está ofendendo a nós também. Fala assim: e ai de vós também. E Jesus perdeu a paciência total aqui com a hipocrisia, minha gente. E com essa religiosidade que não muda o nosso coração, que não nos torna pessoas boas, né? Então ontem Jesus falava para aquele fariseu, né? Antes dá esmola do que você tem, amigo. Quer agradar a Deus? Você está dando esmola. Amolece esse coração, leva essa mão no bolso, faz algo por alguém, né? Isso de fato toca o coração de Deus muito mais do que outras coisas. Sabe, meus queridos, às vezes a gente gasta energia, tempo, esforço em coisas que Deus olha e fala: legal, tá bom. Senhor, o senhor gostou, né? Deus fala: sim, tá bom, tanto faz. E nas coisas que de fato encantam o coração do nosso Deus, a gente é displicente, omisso e cego, né? E Jesus diz: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e das ervas, não só o dízimo da colheita anual, não só o dízimo do salário. Eles são extremamente rigorosos com o dízimo nesses detalhes, ó. Dízimo, 10%, certinho. Da hortelã, da arruda, de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. A justiça ao próximo, né? E o amor de Deus. E aí Jesus vai dizer o que é justiça. Lembra lá no evangelho, Jesus diz assim: quando você for praticar a sua justiça, faça para Deus ver e não para os outros verem. Portanto, quando você for rezar, quando você for jejuar, quando você for dar esmola. Então paga o dízimo, né? Tem lá o carnezinho em dia, mas a justiça. Não reza, não dá esmola, não faz jejum. E justiça que, por óbvio, é todo relacionamento com o próximo, é injusto com o próximo, é maldoso com o próximo. Vocês deixam de lado isso e o amor de Deus. No fundo, vocês nem amam a Deus. Meus irmãos, muitas pessoas praticam a religião, mas elas não amam a Deus. Muita gente pratica a fé católica, mas não ama Jesus, não ama os sacramentos, faz aquilo sem amor, faz aquilo sem interioridade.
naquilo não devolve nada de si a Deus, não abre nada de si ao próximo, é só um cumprimento de coisas para se sentir bom, distante dos maus e superior aos pequenos. Que coisa! Deixais de lado a justiça e o amor de Deus, tá achando que você engana Deus, rapaz? Aí Jesus diz, deveríeis praticar isso sem deixar aquilo. Jesus é genial, ele tá meio bravo aqui, tá meio estressado, mas Jesus nunca perde a capacidade de nos ajudar a entender que tem coisas que se completam ao invés de se excluírem, que é o que mais a gente vê hoje, né? Então, eu vivo a religião de um jeito muito certo, logo parece que eu me desautorizo a necessidade, né? Eu estou desobrigado de ser bom, misericordioso, solidário, fraterno, de pensar o meu papel social em relação aos mais pobres, né? Enquanto que outros, talvez porque mais dados e doados a isso, dizem, para que dar dízimo? Eu rezo em casa, esse povo que vai na igreja, eu prefiro, para ter assim meu coração em paz com todo mundo, do que esse povo que vai na missa e fala mal dos outros. E aí a gente coloca para brigar coisas que se completam. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês devem praticar isso sem deixar aquilo, praticar aquilo sem deixar isso. Jesus, gente, não era alguém que passava liberando geral, ou anarquista. Não, Jesus está colocando as coisas nas suas devidas proporções, nas suas devidas hierarquias e nos ajudando a entender que nós temos uma tendência à hipocrisia, a querermos sair-nos bem em algo que nos faz parecer e esquecemos de fato ser. Aí ele continua, ai de vós também, fariseus, né? Gostais do lugar de honra nas sinagogas, nas praças, mas serem honrados por serem fariseus. Nossa, ele é dos fariseus, ele pratica tudo certinho, né? E o fariseu mesmo sabe que ele não pratica tudo certinho, mas ele fica em paz em que o outro acha que ele pratica tudo certinho. É essa paz com o personagem, né? É essa paz com a aparência e perde essa tensão interior da conversão. E veja o que Jesus está denunciando aqui. De novo, a aparência e esse perigo, gente, da gente gostar mais das coisas de Deus do que do próprio Deus e da gente usar das coisas de Deus para parecer o que não somos, né? E Jesus chega a falar, mas na verdade vocês são como túmulos, cheios de coisa morta dentro de vós. Aí o mestre da lei viu que Jesus estava batendo e ia chegar nele também, Senhor, o senhor está nos insultando. E Jesus falou assim, ai de vós também, mestre da lei. Porque os mestres da lei, eles tinham o papel de pegar a lei e interpretá-la, responder as perguntas do povo, né? Esmiuçar a lei. Então foram eles, né? Pegaram 10 mandamentos, fizeram virar 613. Foram depurando aquilo, esmiuçando aquilo, anexando aos 10 mandamentos muita coisa. E Jesus diz, ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis. Quem é que conseguia, gente, praticar 600 e tantos preceitos? Pessoas iam ficando amalucadas. Meu Deus, o que será que eu esqueci de fazer hoje? Será que Deus estava... Mas quem coloca essa carga? São os mestres da lei. Interpretações, exigências, condições, para que se receba o perdão ou o amor de Deus, para que as orações subam da terra ao céu. E diz assim, são cargas insuportáveis. Vós mesmos não tocais nessas cargas, nem vocês fazem isso. Nem com um só dedo. Gente, que coisa terrível, né? Quando a gente se permite, sem crise nenhuma, exigir do outro aquilo que a gente não está disponível a fazer e a ser. Quando a gente se escandaliza, se revolta, onde já se viu uma pessoa falar assim com outra pessoa, como se a gente nunca falasse assim, percebe? Vocês colocam fardos nos outros, mas você também não mexe ele. Esse fardo que você colocou, você já carregou? Esse fardo que você colocou, você já experimentou? À medida, meus irmãos, que nós experimentamos os fardos da vida, das nossas misérias, à medida que a gente vai se conhecendo à luz de Jesus, a gente fica mais caridoso com o outro. Ficar caridoso não é deixar de ensinar para o outro o caminho certo. Ser caridoso não é deixar de propor a verdade ao outro. Ser caridoso é fazer isso sem ódio, é fazer isso sem raiva, é fazer isso sem susto. Por trás de todo cão raivoso, existe alguém extremamente imaturo, sabe? Que ainda vai levar uns tombos na vida para aprender a ser um pouco mais misericordioso com a realidade humana. Então, olha o que Jesus está falando. Vocês colocam cargas insuportáveis e julgam o povo por isso. Você sabe o peso que é estar na pele daquela pessoa, na circunstância daquela pessoa, no lugar daquela pessoa. Então, meus queridos, não se trata da gente não propor a verdade, não se trata da gente não dar nome às coisas. Tem coisa que é feia, tem coisa que é bonita, as coisas têm nome, tem coisa que é certa, tem coisa que é errada, as coisas têm seus nomes.
Mas como fazemos isso? Às vezes alguns legalismos são frutos simplesmente de gestos de poder ou de profunda infantilidade, né? Que muitos de nós podemos ter, enquanto nós mesmos nem estamos disponíveis a viver aqueles mesmos preceitos, aquelas mesmas coisas, né? Então Jesus não está propondo aqui um laxismo, não está tudo liberado, né? Mas veja, não coloquemos fardos insuportáveis sobre os outros, nem nós mesmos, né? Por isso, meus irmãos, nós precisamos do Evangelho. Me permita aqui um pouquinho. Se você é uma pessoa muito ligada à fé através de redes sociais, talvez, então, sobretudo hoje em dia, YouTube e Instagram, você vai vendo quanta briga, quanta polêmica, e nós que somos padres nas paróquias, vamos recebendo cada vez mais uma enxurrada de gente ficando louca, neurótica, soturna, sabe? Com um peso. E nós vamos vendo pessoas gastando energia, criando conflitos, por coisas que estão longe do essencial, por falta de evangelho. Tem sobrado muito misticismo doido, tem sobrado muita curiosidade sobre o além, tem sobrado muitas rivalidades sobre aspectos mais tradicionais, mais conservadores ou mais progressistas, a respeito de liturgia, a respeito de missa, a respeito de ritos, e tem faltado evangelho na prática. Então, se você me permite, hoje cabe de novo, porque é o mesmo discurso, a igreja fatia por dia por pedagogia, mas cabe de novo hoje, no final do evangelho de ontem, dentro dessas polêmicas todas, né? Jesus fala, antes dai esmola do que vós possuís e tudo ficará puro para vós. Então, a gente vai vendo isso, as pessoas assim, gastando todo o seu ímpeto em força em assuntos que sim, precisam ser regrados, legislados. Padre, pode ou não pode? O que o senhor acha? Eu ouvi um falar isso, ouvi outro falar aquilo. Mas muitas vezes essas coisas estão encobrindo o coração do evangelho. E o que tem de gente que já leu de um tudo nessa vida e lê cada vez mais, passa o dia inteiro enfornado em polêmicas religiosas. Pessoas que hoje vivem dentro das plataformas, das redes sociais, o apostolado delas é fazer fofoca, é fazer recorte, é ficar comentando homilia. Vai trabalhar, criatura, vai arrumar o que fazer no reino de Deus. Não é possível. E aí, veja bem, as coisas mais essenciais a gente nem percebe, nem passa no nosso exame de consciência, porque estão atrás dessa nuvem de maluquice. Por isso, meus amados, nós vemos o evangelho todos os dias. O catolicismo é a coisa mais linda do mundo. Eu agradeço todos os dias a Deus por ser católico. Deus me amou demais, gente. Deus me amou demais, demais, demais. Sabe? Me fez palmeirense e me fez católico. Ah, tem coisa melhor que ser católico? Não tem. O catolicismo é uma árvore frondosa, ele é lindo, ele é maravilhoso. Ele é como esses carros que a gente nunca vai poder comprar. De tão bonito, tão chique é. Cheio de acessórios, cheio de coisas, cheio de confortos. O catolicismo está longe de ser um fusquinha que só treme e sobe devagar na subida. Isso é as igrejas que tem nas esquinas por aí. Dá para chegar lá talvez, mas enfim. O catolicismo ele é lindo, ele é maravilhoso. Mas o essencial de um carro não é os botãozinhos, touch. O essencial de um carro é o motor, a gasolina, o câmbio e o freio e o volante. Isso é um carro. É a soma de um motor, de um câmbio, de um volante, 4 rodas e freio. Não é isso? Cuidado, meus irmãos. Tem gente aí discutindo os acessórios desse carro. E o motor? Tem? Gasolina para esse motor andar? Tem? O evangelho de cada dia, gente, nos blinda, nos exorciza, nos distancia de tanta maluquice. E aí eu termino hoje, se você me permite de novo, porque é sequência do de ontem mesmo, né? Olha, nessas coisas todas aí que você tá perdendo amizade com a tua paróquia, com o pessoal da tua igreja aí, sabe? Jesus olha para vocês assim, antes disso tudo aí que vocês estão, antes, por primeiro e nunca sem. Antes é isso, por primeiro e nunca sem. Em tudo, isso é o primeiro, em tudo, isso é o nunca sem. Antes, dai esmola do que vós possuís. Isso aqui comove o coração de Deus mesmo, mais do que muitas outras frescurinhas por aí. Antes, dai esmola do que vós possuís, tudo ficará puro para vós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.